A paz do Senhor para todos. Eu vou fazer uma pequena live aqui, né, que eu já estou com a intenção de fazer, né, há algum tempo, e falando sobre a situação de Israel. Algumas perguntas, algumas pessoas me fizeram perguntas e não tem como eu ficar respondendo, senão eu vou passar o meu dia todo aqui respondendo perguntas em relação ao que eu acho, né? Qual a minha impressão, qual a minha opinião sobre o que está acontecendo em Israel. Aliás, todo mundo está falando disso e não tem como a gente não ficar tocado, né, pelo que está acontecendo ali em Israel. Eu vou falar assim um pouquinho da história, né, do que está acontecendo, para depois eu dar a minha opinião, vamos dizer assim, né, sobre o conflito ali que está acontecendo ali em Israel. A gente sabe que Israel está vivendo um momento muito difícil, né, e por consequência está todo mundo muito abalado com o que aconteceu. Israel não passava por uma guerra desde 2006, sempre teve muitos conflitos em Israel, né, a gente que acompanha telejornal, aliás, desde criança que a gente vê notícias sobre aquele lado do planeta Terra, né, coisas acontecendo ali, inclusive com a nação de Israel. Mas Israel não tinha guerra desde 2006, né, e todo mundo que está comentando sobre isso, as pessoas que moram lá, né, formadores de opinião, pessoas que moram lá também comentaram sobre isso. Israel participou de algumas guerras, né, ao longo desse tempo. Teve a guerra de 1967, que foi chamada Guerra dos 6 Dias, né, que foi uma guerra que aconteceu no período de 5 a 10 de junho de 1967, que envolveu Israel e países árabes, Síria, Egito, Jordânia, Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Então essa guerra, que foi muito conhecida, né, como a Guerra dos 6 Dias, apesar da superioridade de armamentos e do número e de material que essas pessoas ali tinham, né, os árabes tinham, a vitória esmagadora de Israel levou Israel à potência, né, à condição de potência militar incontestável no Oriente Médio. Então essa guerra é uma das guerras mais conhecidas. Eu queria até estimular você a ler, né, um pouquinho sobre esse assunto. Em 1973, Israel também passou por uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur, né, ou Guerra Árabe-Israelense. Foi um conflito militar que ocorreu no dia 6 de outubro até o dia 26 de outubro de 1973, entre uma coalizão de estados árabes liderados pelo Egito, Síria, contra Israel. Como começa esse ataque? Começou com o ataque do Egito e da Síria. E esse ataque foi planejado para o dia do feriado judaico, que foi Yom Kippur, né? E aí a gente vê uma semelhança aí, né, no que aconteceu agora, dia 7. Também Israel foi atacado num dia de feriado, né, um dia que estava todo mundo alegre, era um sábado, que já é um dia especial para os judeus, e a gente vê uma semelhança aí nesse ataque, né? Foi planejado para esse dia de Yom Kippur, né? As forças do Egito e Síria cruzaram, respectivamente, as linhas do cessar-fogo no Sinai e nas colinas de Golã, territórios que já haviam sido capturados por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Então, é interessante você também ler sobre isso que aconteceu ali. Eles tinham tudo para ganhar, né? Tudo para ganhar, mas não venceram Israel. Na época, Golda Meir era a primeira-ministra de Israel, e é um fato, né, uma grande guerra também que aconteceu ali. Em 2006, nós tivemos a Guerra do Líbano, que foi um conflito militar que ocorreu no norte de Israel e no sul do Líbano, com início no dia 12 de junho de 2006. Interessante aqui é que como começou, né, essa guerra do Líbano aqui, envolveu as forças de defesa israelense e o braço armado do Hezbollah em menor grau e o exército libanês. Qual foi o estopim da guerra? O estopim da guerra foi o sequestro de 2 soldados israelenses, né, por pessoal do Hezbollah. No início da manhã do dia 12 de junho, militantes do Hezbollah atacaram jipes blindados de Israel, que patrulhavam a fronteira ali naquele momento,
Dos 7 soldados que estavam naquele jipe, 3 foram mortos, 2 ficaram feridos e 2 foram sequestrados. Então, esse episódio aí é o estopim para essa guerra, né? E após isso, desde 2006, não tinha havido mais guerra, né, ali em Israel. Conflitos, né, de vez em quando surgia alguma coisa, conflitos, mas não nessa magnitude que aconteceu ali no dia 7 de outubro, né, tem uma semana hoje, 6h30 da manhã, um ataque surpresa ali no sul de Israel. Vocês já estão acompanhando aí as notícias. Terroristas entraram ali e atacaram um estado soberano, que é o estado de Israel, um estado soberano. Eles não atacam bases militares, eles não vão atrás de militares, eles vão atrás, eles atacam civis, né? E o que deixou o mundo chocado, né? Porque eles foram realmente atacar civis, mulheres, crianças, idosos. Muito triste, a gente tem acompanhado aí, né? Mesmo que a gente não queira, as informações chegam pra gente a todo momento, e realmente foi um episódio muito triste que acontece ali em Israel, num dia sagrado que era para os judeus, né? Já era sábado, e também era o último dia da festa dos tabernáculos. Obviamente, se a gente for fazer um apanhado, né, da história toda, a gente sabe que não tem bonzinhos, né? Nem eu estou aqui para dizer quem é bom e quem é mal. Quem sou eu para afirmar uma coisa dessas? Não tem bonzinhos nessa história. Israel, houve erros no passado, né, para Israel. Mas a gente precisa lembrar que nesse episódio que aconteceu há uma semana atrás, no dia 7, 6h30 da manhã, no sul, ali no sul, né, de Israel, foi uma coisa muito horrível que acontece ali. A gente tem que lembrar que foi um grupo terrorista que atacou Israel, tá? Foi um grupo terrorista que atacou Israel. E atacou não bases militares nem soldados, atacou civis. Civis indefesos que não tinham como se defender. Crianças, mulheres, idosos, né? Eu não preciso ficar falando aqui uma coisa que vocês já sabem. Antes de falar sobre a minha visão bíblica sobre o que está acontecendo, que é o que algumas pessoas querem saber, e eu precisava colocar esse vídeo aqui, já que eu estou acostumada a trazer aqui textos, livros bíblicos, temas bíblicos. Então eu queria também falar sobre esse assunto. Por que não falar sobre esse assunto, né? Se é um assunto que está aí, todo mundo está vendo, está assistindo. Mas antes de falar algo sobre o que está acontecendo, eu queria ler com vocês, né? Se vocês tiverem essa paciência, né? Esse vídeo não vai ser um vídeo demorado, mas a gente precisa ir passo a passo para a gente poder entender algumas coisas. Queria que a gente lesse aí em Romanos 11, versículo 16, a partir do 16, tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui, tá, gente? Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, tá? Para poder a gente ter uma compreensão melhor aqui. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, tá, gente? E em algumas bíblias vem o tema lá em cima, o futuro de Israel. Então, esse tema aqui, esse texto é excelente para a gente conversar sobre o que está acontecendo lá hoje, nesse momento. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou,
mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a mesa em laço e em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que não caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à imolação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia de vós, a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, esse texto é um texto maravilhoso, né? Eu não poderia achar um texto melhor para falar sobre a nação de Israel e para falar sobre nós também, considerados os gentios. Esse texto, gente, é bem claro, apesar de ter algumas palavras difíceis, né? Algumas palavras um pouquinho difíceis, ele é bem claro em relação ao futuro de Israel. Esse texto aqui ele registra a ilustração da oliveira. Essa passagem fala de Israel. Os ramos naturais sendo quebrados da oliveira, e a igreja, os ramos ou brotos selvagens sendo enxertados na oliveira. Já que Israel
é chamado de ramos, bem como a igreja também é chamada de ramos. É lógico que a gente conclui aqui que nenhum grupo é a árvore inteira. Presta bem atenção nisso, tá? Nenhum grupo é a árvore inteira. Toda árvore representa Deus, se relacionando com a humanidade como um todo. Portanto, olha só, o programa de Deus com Israel e o programa de Deus com a igreja são uma parte da realização do seu propósito com os homens em geral. Isso precisa ficar claro para nós. Isso precisa ficar claro. Então, os dois, Israel e a igreja, têm muita importância. Então, eu não posso valorizar demais Israel, nem valorizar demais a igreja em detrimento um do outro. Porque os dois são chamados aqui de ramos. Quem é a planta completa é o próprio Deus. Então, vamos nesse raciocínio aqui comigo, tá? Quando você pega a Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus, você percebe o quê quando você lê a Bíblia, o texto bíblico? Você percebe que a maioria das coisas que são faladas aqui, né, Deus falando, ele fala a Israel e ele fala à igreja. A maior parte do relato, do texto bíblico, está falando com quem? Está falando com Israel, está falando com a igreja. Então, vamos conversar um pouquinho em relação a isso, tá? De uma forma bem simples, bem didática para você entender. Em Gênesis 12, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Quem é essa nação, gente? Os judeus. Está escrito, gente, isso na Bíblia. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E quem é essa nação? São os judeus. E Deus promete ao seu povo, né? Promete aos judeus que eles possuiriam a terra. E que essa terra seria abençoada acima de todas as outras nações. E que todas as outras nações seriam abençoadas por Israel. Então, assim, desde o início, Deus revelou que Israel seria o seu povo. Isso está escrito e ninguém pode mudar isso. Desde o início, isso ficou bem claro. Mas Deus também disse que a bênção não seria limitada a Israel. A bênção não seria limitada exclusivamente a Israel. Em Gálatas 3,14, abra sua Bíblia aí e depois confira, identifica a natureza da bênção. Gálatas 3,14 está dizendo aí exatamente que essa bênção, ela viria a todas as outras nações. E olha o que está escrito: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé as promessas do Espírito. Todas as nações do mundo foram abençoadas por Israel, através de quem o Salvador do mundo veio. Então, o plano de redenção de Deus, ele é construído, ele é desenvolvido sobre a obra consumada de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Um descendente de Davi, um descendente de Abraão. Mas a morte de Cristo na cruz, ela foi suficiente pelos pecados do mundo inteiro e não apenas suficiente pelos pecados dos judeus. Jesus, quando morre, o pagamento dessa pena foi suficiente para cobrir os pecados, não só da nação judaica, mas também de todos que quiserem, né? De todos, incluindo todos. Gentios são todas as pessoas que querem esse plano de salvação. Então, é claro, fica muito claro para quem estuda a Bíblia, para quem estuda as Escrituras, que Deus tem um plano definido para o seu povo Israel.
Isso é muito claro quando a gente lê a Bíblia, gente, quando a gente estuda. E Deus tem um plano também definido para a sua igreja. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Então, eu lendo, né, pensando sobre tudo que está acontecendo aí, né, que a gente sabe que enquanto houver mundo, vão haver guerras. Essa é mais uma das guerras que está acontecendo, né? Os sinais estão aí eclodindo pelo planeta inteiro, os sinais da vinda de Jesus. A gente percebe o seguinte, com a história, né? Com essa história, né? Com esse desenrolar da história do plano de Deus que Deus tinha e tem, né? Com a nação de Israel e com a sua igreja também. Judeus, igreja. E nessa intercessão está quem? Jesus. Jesus está nessa intercessão entre Israel e também a sua igreja. Mas o que eu venho observando nos últimos dias, né? Que a gente não tem como não observar, né? Ainda mais eu que sou uma pessoa muito observadora. Por causa de determinadas teologias, muitos cristãos estão fingindo que não está acontecendo nada em Israel. Eu tenho percebido isso, né? Que muitos cristãos estão fingindo que não está acontecendo nada em Israel. Eu sei, gente, que cada igreja tem a sua linha teológica. Nós já sabemos disso, né? Eu sei disso. E essa linha teológica, ela determina, inclusive, entre outras coisas, né? Inclusive, como a gente enxerga a nação de Israel. Isso é um fato, né? Cada igreja, cada denominação tem uma linha teológica e a partir dessa linha teológica ela traça, né, todo o seu perfil teológico e ela enxerga as coisas de uma maneira diferente da outra. É por isso que existem várias denominações, senão teria só uma denominação. São várias denominações porque cada um enxerga de um jeito, né? Mas o que eu tenho observado nesse tempo agora, nesse período aí de uma semana, em relação ao que está acontecendo em Israel? Muitos pregadores, muitos teólogos, até renomados, estão vindo nas suas redes sociais para dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo em Israel não tem nada a ver com a igreja, né? Isso exemplifica simplesmente uma visão teológica. Então, eu estou aqui para dizer o seguinte, para as pessoas que me seguem, que me acompanham aqui, né? Cada denominação tem uma linha teológica e a partir dessa linha teológica, ela vai enxergar Israel de uma maneira. Isso é um fato e você precisa entender isso, tá? Então, o pré-milenista enxerga Israel de um jeito, o amilenista vai enxergar Israel de outro jeito, tá? Eu respeito todas as denominações, né? Com certeza, isso também é o fato. Quem me conhece sabe que eu respeito todas as denominações com as suas teologias, né? Eu não fiz seminário, nem fiz uma faculdade teológica para ficar discutindo em rede social, né? Criando polêmica em rede social, mas uma coisa precisa ficar pontuada e não pode ser esquecida. E aí, dentro do que eu já li de Bíblia, dentro daquilo que eu já estudei, respeitando todas as linhas teológicas, tá bom, gente? Porque eu respeito, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas eu não posso deixar de pontuar o seguinte. Número 1, a igreja nunca vai estar desvinculada de Israel. Pode ser que algumas pessoas vá discordar de mim, né? Tudo bem, é a sua opinião. Mas dentro do que eu li na palavra, a igreja nunca vai estar desvinculada de Israel. E eu vou dizer por quê. Porque a igreja nunca vai estar desvinculada de Israel. Primeiro, Jesus era um judeu. O nosso Jesus era um judeu. Então, gente, vou dar alguns exemplos aqui para você, para te provar que a igreja nunca vai estar desvinculada de Israel, tá? Jesus era judeu. Todos os milagres que Jesus fez, nascimento, morte, ressurreição, tudo aconteceu no território de Israel. Presta bem atenção nisso. Os primeiros cristãos eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. E o próprio Jesus, está escrito, está dito isso, que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. E os seus não o receberam.
os judeus não receberam, essa salvação se estendeu até nós. Né? E aí em Romanos, o texto que a gente leu aí, Romanos 11, versículo 11 e 12, esse versículo aqui muito, muito, muito bom. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. E se a sua queda é riqueza do mundo, né? Israel, até quando ele cai, é uma riqueza para o mundo, porque Israel aqui caiu, né? E isso se transformou em riqueza para nós, porque abriu oportunidade para os gentios chegassem, para que os gentios chegassem à salvação. Então, olha só, da sua queda resultou a salvação dos gentios. E se a sua queda se reverte em riqueza para o mundo e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará na plenitude. Deixa eu dizer uma coisa para você, Israel ainda não chegou na sua plenitude, ok? E se até na sua queda isso se constituiu riqueza para nós, porque abriu a porta de salvação para nós também, imagine quando Israel chegar à sua plenitude. Então, deixa eu falar, porque eu acho, aí eu vou ter que falar acho mesmo a palavra, não gosto dessa palavra, mas vou ter que usar essa palavra, acho. Na minha opinião, né, lendo a Bíblia, né, de tudo que eu já li de Bíblia, tudo que eu já estudei, nós nunca estaremos desvinculados dos judeus, dos israelitas. Nunca, 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 nunca. Porque Jesus era um judeu, né? Os milagres que Jesus realizou foi em território de Israel, no seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. A ancestralidade da igreja está ligado a Israel, vem da nação de Israel. E a nossa maior expectativa é ver Jesus voltando com poder e grande glória, pisando o Monte das Oliveiras, de onde, segundo as Escrituras, todo olho verá. Então, gente, Israel está nas pregações, Israel está nos nossos louvores, Israel está nos nossos ensinos, nos grupos de dança, nas decorações das igrejas, nos templos. Jesus, o nosso Jesus, é o leão da tribo de Judá. Então, por favor, não podemos fingir que não está acontecendo nada só por conta de uma linha teológica, a gente fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada e que Israel não tem importância para a igreja. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se Deus tivesse terminado o assunto dele com Israel, Israel já teria acabado há muito tempo, gente. Porque tentativas foram inúmeras desde a criação da nação, desde quando Deus chama Abraão, as tentativas foram inúmeras de acabar com esse povo e nunca conseguiram. Nunca conseguiram, nem nunca vão conseguir, segundo a palavra. Nem nunca vão conseguir, segundo a palavra. Então, como diz aí, né, o hino nacional de Israel, Hatikva, a esperança. A esperança. Enquanto dentro do coração uma alma judaica ainda pulsa, e para as extremidades de Sião, né, para as extremidades do Oriente, um olhar a Sião se dirige, ainda não se perdeu a nossa esperança. Então, esperança no hebraico, um dos significados dessa palavra vem da raiz cavar, que significa tecer ou torcer fibras para formar um cordão ou uma corda. Então, esperança é algo real, né? Para Israel, esperança é algo real, né? E a ideia de esperança está amarrado em Deus. A nação de Israel, ela está amarrada ao Senhor, a Adonai, né? Portanto, vamos orar. Em vez de a gente ficar polemizando ou fingindo que não está acontecendo nada, né? Eu fico pensando, gente, se muitos, quando eu tô vendo aí, tô percebendo o que está acontecendo, né? Eu acho que se fosse na época que General Tito estivesse entrando ali em Israel e acabando com tudo, né? Como já aconteceu, ia ter crente que ia falar assim, Israel não tem nada a ver com a gente, não. Né? Eu acho que ia ter crente falando isso aí, né? Porque a gente fica assustado com alguns comportamentos de algumas pessoas. Mas eu estou aqui para falar
para vocês que nós precisamos orar, né? O papel da igreja hoje é orar. Orar pela nação de Israel, orar pelo povo palestino também, porque todos nós precisamos de Deus. Os povos precisam de Deus. E a palavra de Deus diz, né, lá em Apocalipse, que naquele grande dia estarão diante do trono povos, raças, línguas e nações. Porque todos nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor na nossa vida. Então, não é questão de dizer quem é bom e quem é mal, né? Porque inocentes, no sentido real da palavra, não existe. Não há um homem bom sequer na face da terra, né? Isso está escrito na palavra também. Então a gente não está aqui para dizer quem é bom, quem é mal, quem merece, quem não merece. A função da igreja hoje é orar, Senhor, abençoa a nação de Israel, né? Que está passando por esse momento tão difícil, consola os corações das pessoas que estão abatidas, né, em luto ali. Nós precisamos orar pela nação de Israel. A Bíblia nos recomenda orar, a Bíblia nos recomenda, né? Os salmos estão aí, né, recomendando: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Está escrito na palavra, e nós somos cristãos que creem na palavra de Deus. Então vamos orar pela nação de Israel, vamos orar também pelo povo ali na Palestina, para que isso se acabe o mais rápido possível. A gente sabe que a gente está vivendo o final dos tempos, mas nem por isso temos que deixar de orar. Que o amor não se esfrie no seu coração, que essas notícias não esfrie o seu coração. Não pense como, mais uma notícia ruim. Não, gente, vamos orar, vamos colocar o nosso joelho no chão e vamos orar pela nação de Israel, vamos orar pelos palestinos, vamos orar para que Deus alcance o coração dessas pessoas. Sabemos que Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, né? Deus não acabou com a nação de Israel. O assunto que ele tem com Israel ainda não terminou, e o assunto que ele tem com a igreja também não terminou. Então, vamos colocar o nosso foco na nossa vida. Como está a sua vida diante de Deus, né? Como está a minha vida diante de Deus? Esse deve ser o foco. E orar. Vamos orar. A função da igreja nesse momento é orar. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Cuidado, gente, com essa questão de mídia. A mídia, ela tenta levar as pessoas a pensar de uma certa maneira. Então, a orientação que eu dou aqui há 3 anos fazendo live é a mesma, não mudou, nem vai mudar. Leia a sua Bíblia. Tudo que você precisa saber está aqui. Não seja influenciado por programação, por mídia, por telejornal. Não fique influenciado por essas coisas. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E ore. Ore por sua vida. Ore pela nação de Israel. Ore pela igreja do Senhor, que aguarda a volta de Jesus Cristo. Vamos orar uns pelos outros. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada e um domingo abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.